E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, e de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos. Pode se assentar. Nós vamos, nessa noite, falar um pouco sobre esta mensagem intitulada A Escritura na Parede. O profeta de Deus pregou ela em 1958. E vamos falar um pouco sobre Babilônia. O irmão Brana começa dizendo assim: agora o nosso tema hoje à noite começa na Babilônia. E primeiro, Babilônia foi localizada, a qual ainda está no Sinar. E primeiro ela foi chamada o Portão de Deus. Esse foi o primeiro nome que foi dado à Babilônia. Foi chamada o Portão de Deus. Né? Babel. E mais tarde foi chamada Babilônia, que significa confusão. Então, de Portão de Deus, Babel, então depois foi chamado Babilônia. E Babilônia aparece no começo da Bíblia, em Gênesis, e aparece no meio da Bíblia e no fim da Bíblia. O último livro, Apocalipse. E sendo que está através de toda a Bíblia, deve estar em existência ainda hoje. Então, Babilônia continua a sua existência até os nossos dias. Porque realmente, somente com o fim da Babilônia, é que realmente o reino eterno poderá ser estabelecido. Aquele reino que Daniel fala que os santos herdarão o reino, e será um reino eterno e nunca se acabará. Mas para esse reino ser estabelecido, esse reino de Babilônia tem que ser aniquilado completamente. Então nós vemos que ainda continua em existência. Começaram em Gênesis, porque significa o princípio. E tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram princípio não têm fim. É por isso que esse reino que Daniel falou que não teria fim, ele tem que ser o próprio reino de Deus, o reino do Messias. Porque se há um reino que não terá fim, então teria que ser um reino que não teve nenhum começo, nenhum princípio de dia. E somente Deus é o único ser eterno. E os seus pensamentos com Ele, que também são eternos. Então, tudo que Deus pensou, aquilo vai ter que se materializar.
vai ter que chegar ao seu pleno cumprimento. Por isso o irmão Branham diz, é por isso que o cristão nascido de novo nunca tem fim, porque ele tem vida eterna. E a vida eterna é uma parte da própria vida de Deus, pois Deus é eterno. Então, esta é a única maneira de não ter fim. Portanto, um homem nascido de novo, o seu espírito foi transformado, e ele se torna uma parte de Deus, de tal maneira que ele é um filho de Deus, e ele é simplesmente tão eterno quanto Deus é eterno, porque ele é uma parte de Deus por seu nascimento espiritual. Por isso que um cristão, quando ele é nascido de novo, realmente, do reino de Deus, nascido de cima, e é um pensamento de Deus que vem e se torna expresso aqui em uma carne, vivendo em um corpo, então esse cristão, ele realmente é uma pessoa diferente. Por isso o cristão ele é diferente de todos os demais. Um cristão é diferente de um membro de igreja. Um cristão ele é um ser que ele é eterno para começar. Isso é o que diz a Bíblia. É por isso que um cristão nascido de novo, ele crê em toda a palavra de Deus sem discutir. Porque ele é eterno. Ele não pode negar ao seu pai. É como um filho não pode negar o seu pai. O sangue prova que ele é filho daquele pai. E assim é no espiritual. Um homem que é nascido de Deus, ele não pode negar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque o seu pai é Deus e Deus é a palavra. Então nós vemos que poucas pessoas realmente são nascidas de Deus, ou são filhas de Deus, porque só filho de Deus é aquele que não nega a palavra de Deus. É aquele que se submete à palavra de Deus. Este é o cristão. Ele é diferente. Ele conhece a palavra de Deus para o seu dia. E ele não questiona a palavra de Deus quando ela é cumprida diante dos seus olhos. Porque ele é uma semente de Deus. É por isso que aqueles apóstolos, quando viram a palavra de Deus cumprida no seu dia, quando viram o ministério de Cristo, quando viram o Filho de Deus, quando viram o Filho do Homem, quando viram ele cumprindo as Escrituras, eles não podiam descrer daquilo, porque eles eram parte de Deus, eles eram a semente de Deus, e quando eles viram a palavra de Deus se cumprindo, eles não podiam negá-la. Ainda uma prostituta teve que reconhecer, porque ela era uma semente de Deus. Então, isto é o que prova que nós somos filhos de Deus. Quando nós vemos a palavra de Deus cumprida no seu dia, e nós podemos vê-la e crer que é a verdade, e aceitá-la, e viver por aquilo. Isto é que prova quais são os filhos de Deus. Agora, falando de Babilônia. Babilônia foi fundada por um homem chamado Nimrod, que foi o filho de Cão, um homem muito perverso. E a Babilônia foi, uma vez, a capital do mundo. Babilônia era uma grande cidade. Ela tinha 193 quilômetros quadrados, 48 quilômetros de cada lado. Disse que as ruas da Babilônia tinham 61 metros de um lado ao outro. Que cidade! As paredes tinham 24 metros de largura e praticamente 61 metros de altura. E eles podiam ter corrida de carros de guerra em volta dessas paredes, com os carros de guerra. E os portões foram feitos de bronze e mediam 61 metros de um lado ao outro. E através do centro da cidade passava o grande rio Eufrates. E se você nota, é a cidade do diabo, pois é projetada de acordo com a cidade de Deus, com o rio da vida perante o trono. E nessa cidade tinham jardins aéreos grandes que saíam das paredes em volta. E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo que tinha açoitado o mundo conhecido, e todo mundo estava pagando tributos. Então,
era uma cidade esplendorosa. Para o seu dia, 61 metros as ruas tinham de largura, as muralhas de 24 metros de largura, 61 metros de altura. Não é à toa que eles se consideravam realmente intransponíveis, porque eles tinham tanta segurança que eles jamais achavam que alguém podia penetrar em seus muros, que alguém podia realmente vencê-los. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios. Ele foi a cabeça de ouro. Então, todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam, que uma vez dentro daqueles portões, daquele tamanho, apenas pense que quão seguro eles devem ter se sentido naquelas paredes. Mas lembre-se disso, não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus descobre quando você peca. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo, a palavra prometida para esse dia. É a única segurança que tem. Mas eles estavam se sentindo tão seguros. Mal eles sabiam que havia um rei, havia uma nação que estava vindo. Em poucas horas eles estariam ali, e todo aquele reino, todo o rei e os seus grandes seriam mortos naquela mesma noite. E eles estavam tão autoconfiantes. É a mesma condição que o mundo está hoje. Eles não creem que haverá uma destruição atômica. Eles não creem que haverá uma guerra que porá fim a todos esses reinos gentios. Eles não podem crer que haverá um fundamento para a Califórnia. Eles simplesmente acham que isso é apenas uma história. Mas, de repente, a coisa virá de uma hora para outra, como veio para a Babilônia. Aquele rei, tendo aquela grande festa, tomando os vasos de ouro, zombando das coisas de Deus, ridicularizando a palavra de Deus, simplesmente tendo um tempo ali de festa. Mas de repente, quando aquela mão desceu e o sobrenatural veio, ali Deus trouxe julgamento e disse que o reino dele tinha sido posto um fim para ele. Veja, as coisas vêm de uma hora para outra. O juízo ele é pronunciado, mas quando ele vem Deus vem para executar, ele executa aquilo no instante que ele quer fazer. Por isso é que o mundo, eles não estão crendo que o juízo vai acontecer. Porque o juízo foi pronunciado. E eles simplesmente estão achando, isso foi falado, mas não vai acontecer. Mas quando Deus quer trazer ao cumprimento, irmão, quando ele simplesmente enviar um terremoto que não haverá grau para medir esse terremoto que virá, não haverá escala para medir. Então você vai ver a palavra de Deus sendo cumprida em um instante. Mas o mundo acha que isso não vai acontecer. Sempre tem sido dessa maneira. Porque o diabo se encarrega em fazer as pessoas se tornarem autoconfiantes. A ciência como ela está. As pessoas jamais podem crer que nós estamos vivendo nos últimos dias. Se você falar isso numa rua movimentada, eles vão dizer que você está louco. Se você começar a falar que o juízo está para cair, que a terra está para ser destruída, que o Armagedon está para acontecer, as pessoas não vão crer. Você dizer que um profeta já veio e Deus pronunciou julgamento para este mundo, as pessoas não vão crer nisso. Mas isso não desfaz da palavra de Deus. Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos nestes fabulosos Estados Unidos. Nós poderíamos dizer neste mundo, porque nunca houve uma época em que o mundo está tão próspero economicamente como agora, onde as pessoas estão conseguindo tantos bens de consumo como nunca antes. E o mundo inteiro tem chegado a isso. A Índia tem tido uma grande prosperidade. A China está se tornando a nação mais potente do mundo. E há 40, 50 anos atrás, eram simplesmente nações miseráveis. Todo mundo está tendo uma grande prosperidade. Está tendo um grande avanço na área econômica. E então, isto
tipifica exatamente aquele tempo que eles estavam vivendo. Sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. Foi isso que aconteceu com a América. Por isso eles se tornaram a nação mais depravada. Porque quando eles começaram a ter desenvolvimento econômico após a Segunda Guerra, e eles começaram então a ter riqueza, as famílias começaram a adquirir bens de consumo, carros, riquezas, eles simplesmente começaram a deixar a Deus. Eles simplesmente se afastaram. Porque sempre a prosperidade leva o homem a se afastar de Deus. Sempre tem sido assim. A prosperidade faz as pessoas não ter tempo para Deus. As pessoas hoje têm tantas coisas para entreter. Eles podem ligar a televisão e assistir o que eles querem, ou eles podem ir na internet e ver qualquer nojeira que eles querem ver. Simplesmente eles estão tão confortáveis. Eles podem ligar e alguém lhe traz um jantar em sua casa, lhe entrega ali. Eles podem ligar e um táxi vem, os apanha e os leva a um bom restaurante. Eles podem sair e ir a um baile, e daí eles podem ir a um bom motel e usufruir alguns momentos de prazer. Por que as pessoas estariam interessadas em Deus? É a prosperidade que leva o homem para a destruição. Foi isso que aconteceu no mundo antediluviano. Quando eles tinham tanta prosperidade, e os homens começaram a olhar que as filhas dos homens eram bonitas. E então entrou uma era de promiscuidade como a era que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o dinheiro leva as pessoas a adquirir comodidade. E o diabo, ele é o príncipe deste mundo. O diabo é o que se encarrega de trazer todas as coisas para divertir as pessoas. E então, quando as pessoas chegam nessa condição, elas não têm tempo para Deus. Irmão, nós somos as pessoas mais privilegiadas dessa terra, porque em nosso coração Deus colocou uma pequena fagulha de vida. E um dia você e eu ouvimos a voz de Deus, e ainda que muitos estavam metidos no pecado, mas algo dentro de nós disse: saia daí. Foi a voz de Deus que chamou a mim e a você, porque do contrário nós estaríamos na mesma condição. Mas graças a Deus que Ele se lembrou de mim, se lembrou de você, e as coisas do mundo não tiveram poder suficiente para agarrar a você, porque um filho de Deus, ele veio de Deus, e ele vai voltar para Deus. Por isso a Bíblia diz que somente aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro é que não seriam enganados pela marca da besta, porque todos os demais adorarão a besta e a sua imagem. Somente aqueles que tiveram o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Oh, sim! Mas poucos sabiam ele que uma nação perversa chamada os Medos e Persas, que são agora os hindus lá da Índia, com poucos sabiam que há muitas milhas estavam cavando um leito para alterar a direção do rio Eufrates. Muito longe eles estavam desviando o rio. E eles desviaram o leito do rio, e então entraram pelo leito do antigo rio seco, e como o rio passava debaixo das muralhas, eles passavam por dentro da cidade. Quando eles se deram conta, o inimigo estava bem no meio deles. E simplesmente, todos embebedados, foi fácil para o inimigo, porque Deus estava preparando toda aquela emboscada. Porque Deus sabia que aquele reino tinha que terminar, porque eles estavam zombando demais das coisas de Deus. E então Deus preparou uma maneira para que eles pudessem ser pegos de surpresa ali. E então, quando um homem chega ao ponto que ele sente que ele é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que se sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. Quando o homem se sente que ele é autossuficiente, e então ele se descuida, ele começa a ficar relaxado. Foi o que aconteceu com Laodiceia, relaxada, começou a se descuidar, desleixado. O que aconteceu na primeira era é o que se repete agora, uma era morna, relaxada. E assim é com o indivíduo, assim é com o pregador,
quando ele se sente autossuficiente e acha que Deus usou ele tanto que ele simplesmente começa a descuidar da sua vida de oração, descuidar do estudo da palavra, descuidar da sua fidelidade do princípio. E então ali o pecado começará a agarrá-lo. Por isso, irmão, a única maneira de nós não sermos pegos e derrotados é nós nunca perdermos aquele primeiro amor. É nunca deixarmos nos afastar das coisas de Deus. É nunca nos esfriarmos. É simplesmente manter a cada dia o nosso culto racional, como diz a Bíblia. É ler essa palavra, é orar diante de Deus, é ter uma vida de consagração, é ter uma vida de meditação na palavra. É ali onde vai estar a vitória de cada um dos filhos de Deus. Mas quando a autossuficiência toma lugar, então é ali onde o homem muitas vezes beija, como diz o profeta, o solo da desgraça. Por quê? Porque ele começa a relaxar, se sentir autoconfiante. De modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros, mas Deus olha dos céus e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Então, Deus, ele sempre vai trazer julgamento contra o pecado. É por isso que o mundo hoje, todo ele vai receber pecado, ou vai receber o juízo. Por quê? Porque o pecado tem se instalado em todo lugar. O pecado tem entrado em todos os lugares. Então é o pecado que traz o juízo de Deus sobre o povo. Estados Unidos, o Deus que observou aquela festa de rock and roll ébria está observando você hoje à noite. Veja, Deus está observando o mundo todo hoje à noite. Por quê? Porque Ele sempre observa para trazer juízo para aqueles que se afastam e que rejeitam a misericórdia, que rejeitam a sua palavra. Porque Ele é a palavra. E quando a pessoa rejeita a palavra, ela rejeita a misericórdia. Porque a única maneira de encontrar misericórdia é aceitar a palavra de Deus. Então, quando o homem rejeita essa Bíblia, ele está rejeitando a misericórdia. Mas quando você aceita a Bíblia, então você aceita a misericórdia. Por isso a misericórdia está estendida para nós, irmão. A noiva é o povo que tem acesso pleno à misericórdia, porque nós temos a palavra de Deus revelada para nós. Então nós temos misericórdia, porque esse Deus está no nosso meio, essa palavra está no nosso meio. Sim, mas Deus ainda observa dos céus. Mas eles acharam que viviam em tal nação que não poderia ser tocada. Mas você colhe o que semeia. Apenas esteja ciente disso, povo. Se você é uma nação, ou uma igreja, ou um indivíduo, você colhe o que semeia. Então, Deus trata todos igualmente. Começando com uma nação, vem para uma igreja, desce até um indivíduo, e cada um vai colher o que semeia. Então, as pessoas simplesmente não têm consciência de como Deus trata as coisas. Deus trata as coisas de uma maneira muito rígida. Quando se trata de trazer julgamento sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre um indivíduo. Uma nação que deixa Deus, uma nação que deixa a palavra. Veja os Estados Unidos como estão. Eles deixaram a Deus. Eles não quiseram a leitura da Bíblia em suas escolas. Hoje as pessoas entram e matam as suas crianças. E assassinato acontecendo. E as pessoas simplesmente vão e fazem essas barbaridades. Eles deixaram Deus de lado. Não quiseram ler a Bíblia em suas escolas. Eles estão colhendo como nação. Eles deixaram a Bíblia, eles estão colhendo. E vão colher mais ainda. E cada vez o juízo está golpeando aquela nação. E veja, e assim é uma igreja. Eles rejeitaram a Bíblia. Eles rejeitaram a Bíblia para liderar a eles. E olha a condição que eles estão. E assim é. E isso vem até cada um de nós como indivíduo. Cada um vai colher o que semeia. Sim, Senhor. Isto é a verdade.
quando um pai ensina os seus filhos no caminho do Senhor, quando uma mãe dá o exemplo, irmão, ela vai colher coisas boas. Tenha certeza que ela vai colher coisas boas no futuro. Mas quando um pai não dá um bom exemplo, quando uma mãe não dá um bom exemplo, quando um pai não traz o seu filho para a igreja, ele vai colher muitas decepções lá na frente. Porque Deus, como diz o profeta, está observando lá de cima. E o homem, ele é tão duro de serviço, ele é tão negligente que ele pensa que Deus não está olhando. Ele simplesmente é como uma besta, diz a Bíblia. Ele não percebe que há um Deus que está observando cada movimento que nós fazemos. E eles tinham um profeta lá, mas não davam ouvidos. Eles tinham a mensagem, mas quiseram caçoar dela. Trouxeram os vasos sagrados, que eles tinham trazido de Jerusalém. Mas eles não trouxeram para se curvar em adoração a Deus. Eles não trouxeram para fazer um memorial, para dizer, nós devíamos nos curvar ao Deus de Daniel. Se eles tivessem chamado a Daniel, e ali estavam os vasos de ouro, e tivesse dito, Daniel, você poderia nos falar desse Deus verdadeiro do teu povo, desse Deus de Abraão, das promessas dessa Bíblia. Irmão, a história teria sido diferente. Mas eles trouxeram as coisas sagradas para caçoar. Eles trouxeram a palavra para caçoar dela. E então, Deus não deixou aquilo passar desapercebido. Não. Eles tinham a mensagem, mas quiseram caçoar dela. Sim, pense nisso. Babilônia moderna. O mundo todo hoje é uma Babilônia moderna. Por quê? Tudo é pecado. Tudo é confusão. Confusão religiosa, em todos os sentidos. Então, pois ele viu vindo do céu a mão de um homem, e ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. Quando Deus quis trazer julgamento, Deus desceu visivelmente mesmo. E ele queria que o rei e todos os grandes vissem a sua mão escrevendo na parede. Porque Deus estava irado com aquela nação. E Deus realmente, quando está irado, então ele permite que o sobrenatural apareça diante deles. Por isso é quando Deus se parou na plataforma ali em Los Angeles, 65. Deus realmente estava irado. E ele tomou aquele profeta que nem sabia o que ele estava falando. Ele nem percebeu o que tinha falado, mas Deus usou aquela boca e pronunciou julgamento para aquela nação, para aquela cidade, para aquela costa ali, porque eles tinham realmente rejeitado a palavra de Deus e tinham feito daquela cidade um exemplo para enviar toda a imoralidade através dos seus filmes ao redor de todo o mundo. Então Deus estava irado quando ele desce. Quando ele desce, ele veio, e ele então quis mostrar realmente que ele estava pondo fim àquele mundo ali, aquele reino ali de Nabucodonosor. Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Ele desce da glória, e a sua mão estava escrevendo na parede. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isso. Havia um profeta ali entre eles, mas eles não ouviam aquele profeta. Eles não estavam interessados em ouvir Daniel. Eles simplesmente, quando a coisa, não havia ninguém para interpretar. Então veio a rainha que não estava na festa e disse, no tempo do teu avô, havia um sábio aqui, que ele conhece do sobrenatural. E então eles mandaram chamar Daniel, porque não havia ninguém que podia interpretar. Aqueles pregadores ali não estavam acostumados com o sobrenatural. Aqueles magos, aqueles homens que podiam interpretar os sonhos, não podiam interpretar aquela escritura que estava na parede. Mas havia um profeta ali que era ordenado por Deus, que ele podia trazer a interpretação. Irmão, quando Deus tem um profeta na terra, aquele profeta pode trazer a interpretação, porque ele é um canal que Deus pode vir e falar com ele. Como hoje, Deus podia descer e falar. Por isso Deus pode vir a um profeta
E com 7 anos de idade, Deus pôde falar com ele. Em 33, Deus pôde descer no rio e falar com ele. Em 46, Deus pôde descer e falar com ele. Em 63, Deus pôde descer e falar com ele. Por quê? Porque Deus tinha um profeta que ele tinha acesso ao sobrenatural. E Deus podia vir falar. Foi por isso que Daniel pôde revelar o que estava escrito ali. Sim, Senhor. Lembre-se, esta é a introdução do reino gentil. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. Assim como começou o reino gentil, agora ele vai terminar debaixo do sobrenatural. Por isso é que nunca houve um ministério tão sobrenatural como houve nessa era. Com tantos sinais, com tanto do sobrenatural, com sinais no céu, com mortos ressuscitados, ao redor de todo mundo, incontestável. Por quê? Porque Deus queria mostrar agora, de uma maneira bem clara, que o reino gentil estava chegando ao seu final. Porque entrou com o sobrenatural e termina com o sobrenatural agora. Então, o mundo ficará inexcusável. As denominações ficarão inexcusáveis, porque o sobrenatural foi manifestado diante deles. Por mais quase 20 anos, Deus percorreu os Estados Unidos, Deus percorreu o mundo através de um profeta. E o dom e o sinal do Messias sendo feito diante deles. E eles simplesmente não podiam aceitar. Deus estava fazendo aquilo para no dia do julgamento, o mundo estará inexcusável. Porque ele veio à terra e ele fez o sinal diante de todos para que eles pudessem ver. Por isso o profeta dizia, quando Jesus estava aqui, uma vez que ele fez o sinal, aquela mulher já foi suficiente. E ele diz, e aqui ele vem e faz 50 vezes o mesmo sinal, e as pessoas ainda não creem, porque é uma geração perversa e incrédula que nós estamos vivendo. Lembre-se, é o sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. Mas ó rei, deixe-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural. Havia um Daniel naquele reino. Por isso você vê que em Daniel, no capítulo 10, quando um anjo forte desceu para ele, um anjo poderoso, e Daniel diz que, veja, Daniel diz aqui no 10, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como chamas, tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão, como a voz de muitas águas. Daniel teve essa grande visão, porque ele veio para anunciar os acontecimentos, revelou os acontecimentos do último dia, quando estava chegando ao final do cativeiro. Então o anjo desceu para mostrar os acontecimentos que viriam. Por isso que foi no final da era de Laodiceia, é que o anjo desceu para anunciar todos os acontecimentos que viriam. Então, ali havia um homem que conhecia do sobrenatural. Sim, mas, que coisa, quando vemos a escritura na parede hoje, mas há um homem aqui que sabe a respeito disso. Há um homem com H maiúsculo, sim. Mas um homem, e o seu nome é Jesus. Ele conhece o sobrenatural, e ele está em nosso reino, pois nós somos os filhos do seu reino. Por isso é que ele está reinando hoje nos seus súditos. Ele está reinando em sua noiva. Ele está reinando em sua esposa. Ele está tomando a liderança do seu corpo. Ele está se tornando um com ela, para que ele possa levá-la para o seu reino num desses dias. Porque há um rei em nosso meio. Há um homem. E nós o temos visto nesse dia, cumprindo a sua palavra. Nós temos visto a sua própria foto como a coluna de fogo. Nós temos visto o seu rosto na nuvem. Esse Deus veio para se manifestar para nós, para mostrar que ele vinha,
que ele viria para revelar a sua palavra para nós, para dizer para a sua noiva: eu estou aqui, não temas, pequeno rebanho, porque eu desci para vos dar o reino. E hoje ele está reinando através do seu súdito. Se o diabo está reinando, Deus também está reinando. E Deus está reinando em homens e mulheres que estão se sujeitando à liderança do Espírito Santo, à liderança da palavra. Por isso o profeta pregou a mensagem de liderança, porque o cabeça tinha vindo, Cristo tinha vindo, a palavra, para liderar o seu povo agora, através da sua palavra. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Disse: ele conhece o sobrenatural, pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito excelente. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, e cada uma delas estava exatamente certo. Por isso, não esteja perturbado. Dá-me apenas alguns minutos e eu o trarei aqui. Haverá um dia que você pedirá auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. Você está ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festa de rock. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele, isso mesmo. Você está muito entretido nas coisas deste mundo. Você simplesmente não tem tempo para Deus. Você simplesmente perde todo o teu tempo em volta de uma internet, mas haverá um dia que você vai precisar de Deus. E é melhor você lembrar que nós estamos vivendo na hora do arrebatamento. É melhor a igreja se despertar. Por isso o profeta diz: belisca as suas consciências. Olha a hora que nós estamos vivendo. É tempo de os pregadores pregarem a palavra para o povo, para despertar o povo, para levar o povo a beliscar a consciência. Porque Laodiceia tem entrado no meio do povo da mensagem e tem levado todos a uma grande acomodação. O povo está tão desleixado. O povo simplesmente confia por ser batizado em nome de Jesus, por vir à igreja, por dizer eu sou da mensagem, e tem as mensagens lá, e muitas delas estão tão empoeiradas, porque não as leem, e simplesmente vem à igreja e ouve algum pregador falar alguma coisa. Mas Deus deseja que você, que eu, que os pregadores venham e preguem a palavra para o povo, para que ninguém possa ficar inexcusável naquele dia. Porque naquele dia, irmão, eu não quero ninguém apontando o dedo que eu não preguei a palavra. Porque um verdadeiro pregador vai querer viver e pregar a palavra para o povo. Porque sempre haverão aqueles que porão atenção à palavra de Deus. Sempre haverá alguém que segurará a palavra entre a vida e a morte. Mas se ela não é pregada, como as pessoas vão crer? Se não é anunciada, como crerão? Se não tem quem anuncie, como elas vão poder ouvir? Então, Deus sempre vai ter alguém para trazer advertência. Mas hoje, eles estão calando a voz da mensagem. Estão calando a voz do profeta. Já não estão falando como deveriam. Isso é a verdade. Sim. E trouxeram a Daniel e ele disse: por que não podem os teus papas e doutores interpretar isto para ti? Eles não tinham nada com que interpretar. Sim, eles não podiam fazer isso. Por quê? Porque eles não tinham um profeta no meio deles. Eles podiam ser bons pregadores. Eles podiam conhecer de muito da parte intelectual. Eles podiam conhecer de muitas coisas. Eles podiam saber de algumas histórias. Mas eles não tinham um profeta para interpretar. Por isso eles não podiam interpretar. Mas nós temos um profeta nesse dia, que Deus mostrou, e Deus interpretou as Escrituras para hoje. Deus mostrou a condição deste mundo. Deus mostrou a condição da grande prostituta. Deus trouxe julgamento para ela. Deus mostrou a condição, a falência dos Estados Unidos, a falência econômica. Deus mostrou tudo isso para nós. O mundo não sabe nada disso. Os grandes economistas, ninguém sabe
Ele não sabe o que vai acontecer, mas há um povinho na terra tão desprezado, que ninguém nem tem conhecimento, mas que um profeta esteve no nosso meio e trouxe a interpretação das Escrituras para nós nesse dia, e mostrou o que vai acontecer. Nós sabemos que a América vai quebrar, que Roma vai dominar, que ela vai ter o ouro para servir para as nações. Nós sabemos de tudo isso, mas o mundo não sabe disso. É por isso que os eleitos são os únicos que não serão enganados. Por quê? Porque Deus veio no meio nosso e nos revelou a sua palavra. Interpretou as Escrituras para nós, como Daniel interpretou a Escritura para eles. Deus, um profeta, interpretou as Escrituras para nós. E eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo neste minuto, ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas essas coisas. Assim como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com as outras nações? Que foram vinho, mulheres e muito divertimento. Sempre acontece dessa maneira. E não estamos isentos ao julgamento. Deus é justo. É isso que aconteceu com cada nação. É isso que acontece com a nossa. Praia, diversões, imoralidade, pecado. Tudo isto. Mas há um Deus do céu que vai trazer julgamento para essa nação também. Ela não vai escapar. Não pense porque está aqui na América do Sul, longe da Europa, longe da América do Norte, que ela vai escapar. Deus também vai trazer julgamento para essa nação que tem se tornado tão pecaminosa como todas as demais. Sim, Senhor. Não pense que estamos isentos ao julgamento. Não, Deus é justo, porque eles rejeitaram a misericórdia. As denominações se uniram e rejeitaram um profeta. Simplesmente disseram, é falso. Todos os pentecostais se reuniram. Nessa nação, quando a mensagem entrou, as denominações pentecostais se reuniram e disseram, é um falso profeta. Proibiram os seus membros de ir ouvir. Eles vão colher o julgamento por causa disso. Parece que tudo está bem e cresceram em número, mas apenas em número. É como a massa de fermento, põe fermento, aquilo incha e cresce. Mas simplesmente é volume, não tem nada de Deus ali, não tem a vida de Deus. Mas a vida de Deus continua fluindo através da sua noiva, porque ela se torna o sangue de Cristo pelo batismo do Espírito Santo. A vida do sangue agora vem para dentro de homens e mulheres que têm aceitado a palavra. Mas essas denominações também colherão o que eles semearam. Por isso é que eles vão se unir com a grande prostituta. E a Bíblia diz que Deus vai colocar ambas numa cama de morte e feri-las com morte. Porque eles rejeitaram a única chance de escapar. Chamaram de falso. Pense, irmão. Chamaram o próprio Deus de falso. É o mesmo. Por isso o profeta pregou. Eu acuso essa geração por crucificar a Jesus a segunda vez. Porque ele estava aqui fazendo o mesmo sinal messiânico. Estava fazendo as mesmas obras. E eles simplesmente, por amor às suas denominações, se uniram e disseram, não vamos. Quando o profeta pregou diante dos 300 ministros ali, em Chicago, e a divindade explicada, e todos eles se comoveram, viram que realmente ali estava um homem de Deus, que trouxe a palavra tão clara para eles, e disseram, nós iremos lá, irmão Brano, e você vai nos batizar. E o profeta diz, anos depois, nenhum deles vieram. Sabe o que eles fizeram? Se reuniram num concílio e disseram, nenhum de nós irá. Quem for será expulso da denominação. E então eles amaram mais a denominação do que a palavra de Deus. E vão colher julgamento por isso. Porque não há nada mais digno de ser amado do que a Deus. Deus é a palavra. Por isso o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas a noiva sabe que Ele é a palavra, porque o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Por isso é que a noiva sabe que Ele é a palavra. Por isso o irmão Brana diz, Deus não pôs o seu nome em mim. A completa interpretação da palavra é a manifestação do nome de Deus. Esse é o nome de Deus, não é o William Brana. Isso é uma heresia do diabo que saiu
por aí e está causando tanta confusão no meio do povo. Não. A noiva sabe quem ele é. Ele é a palavra. É por isso que nós amamos essa Bíblia. As denominações não sabem o que é essa Bíblia, mas há um povo que sabe que essa Bíblia é Deus, é a palavra. É por isso que nós amamos a palavra. Sim. E então, tu estás ciente dessas coisas, e então tu toma os seus vasos santos e caçoas dele. Note, ele disse, a escritura foi colocada na parede, e dessa vez o teu reino está contado, porque agora aquele reino ia terminar. Por isso é que Apocalipse fala das duas Babilônias sendo destruídas, porque essas duas Babilônias sendo destruídas, então é um sinal iminente de que o reino eterno, o reino messiânico, o milênio está para ser estabelecido. Por isso você lê em Apocalipse 18, vamos ler ali para vocês verem que Apocalipse 18, você vê essas duas Babilônias sendo destruídas. Você vê em Apocalipse 18, no começo, você vê em Apocalipse 18, 4, e ouvi uma voz que dizia, sai dela, povo meu. Porque em Apocalipse 18, 1, você vê que um anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. É o mesmo anjo de Apocalipse 10, é Cristo. É um anjo poderoso que desceu. E aqui em Apocalipse 18, 4, estava o anjo de Apocalipse 10, 7, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas, e para que não incorra, participando dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Agora veja Apocalipse 18, o 16. E dizendo, ai daquela grande cidade, que estava vestido de linho fino, de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, olha aqui, piloto, isso é avião, e todo que navega no mar, em naus, e todo marinheiro, todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a essa grande cidade? Isso é quando a Rússia jogará essa bomba sobre o Vaticano e vai destruir essa Babilônia. E lançaram-na sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolado. Alegra-te! Aqui estava um povo lamentando, todos os católicos, todos os grandes lamentando a destruição daquela cidade. Mas Deus fala diferente, olha o que ele diz, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Aqui já está falando de Los Angeles, onde foi com grande ímpeto lançado. Um anjo lançou uma maldição sobre ela e disse que ela não seria mais encontrada. Com igual ímpeto será lançada no mar e não será jamais achada. Aqui estão as duas Babilônias sendo destruídas. E em ti não se ouvirá mais a voz do arpista. Aqui está falando de Los Angeles, dessa cidade que manda os seus filmes ao redor do mundo. Hollywood. E de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros,
nenhum artista de arte alguma se achará mais em ti. Acabou a opulência dos filmes. Se você gosta de filme de Hollywood, tome cuidado, porque isso aí é amaldiçoado por Deus. E num desses dias vai para o fundo do mar. É sim. Se você ama essas coisas, irmão, tenha cuidado, porque isso é abominável aos olhos de Deus. O profeta diz que Satanás mudou o seu trono, sabe da onde? Da França, era onde era o seu trono. Paris ditava as modas para o mundo. E então, na Segunda Guerra, o profeta diz que eles vieram e se estabeleceram em Los Angeles. Se estabeleceram em Hollywood. E ali ele começou a enviar seus filmes ao redor de todo mundo. Todos esses filmes vulgares, tudo isso sai ali de Hollywood. Então, isso é abominável aos olhos de Deus. Por isso, ali é o trono do diabo, onde ele se estabeleceu, diz o profeta. Mas houve um profeta que veio e pôde mostrar o engano do diabo para nós. É por isso que nós não somos enganados. Não é porque nós somos bons, é porque nós cremos em um profeta. Oh, por isso a Bíblia diz, crê nos seus profetas e sereis prósperos. Deus disse para Israel, e vocês prosperarão. Então a nossa prosperidade é porque nós recebemos um profeta e cremos nele, em tudo o que ele disse. Porque a vitória da noiva está em crer em tudo o que ele disse. Não é apenas parte do que ele disse, mas toda a sua mensagem é a verdade. E aí é onde vai sair a noiva, a palavra desse dia. A noiva que vai crer nessa mensagem na sua totalidade. Então ele diz que Hollywood é o trono de Satanás. Por isso, cuidado com os filmes que vêm de lá. Oh! E a luz da candeia não nos irá mais, e em ti não se ouvirá mais. E a luz da candeia não mais haverá em ti. E a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os seus mercadores eram os grandes da terra. Oh, porque o que dá mais lucro do que Hollywood? Cinema, filmes ao redor de todo mundo. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E aqui agora fala de Roma. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Aqui está essas duas Babilônias. Você vê que depois que esse anjo forte desce Apocalipse 18, que a voz soa no 18:4, mandando sair dela. Então, vem o poder atômico. Porque no verso 9 de 18:9 diz, e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Então, esse é o poder atômico que vai destruí-la. E o outro é o poder, a outra é o poder desse grande terremoto que vai levar ela para o fundo do mar e não será jamais achada. Então, esta é a hora que nós estamos vivendo. Que a Escritura tem estado. As Escrituras que estavam na Bíblia foram interpretadas para nós. Elas não estavam numa parede hoje. Hoje elas estavam em uma Bíblia, em um livro selado. Mas hoje elas foram interpretadas para nós. Elas foram abertas para nós não sermos enganados pelo diabo. É a única maneira, é o único povinho que sairá da terra, é o povo sob esse profeta, que será a voz final para a era final. Será a noiva a palavra desse dia. Oh, os pregadores, eles têm que estudar esses livros, têm que trazer isso para o povo, estudar essa mensagem e trazer isso para o povo. Por isso o profeta diz que esses pregadores preguiçosos, que simplesmente não estudam a palavra para trazer e pregar para o povo, simplesmente abrem uma mensagem ali e simplesmente vem de qualquer forma. Irmão, nós temos um exemplo que era um profeta.
ele ia às cavernas, ele ia às montanhas, e ele estudava a sua Bíblia, ele estava em comunhão com Deus. Então Deus descia e trazia um tema para ele, e ele começava a anotar, e ele começava a seguir pelas Escrituras, e ele começava a estudar. Então ele trazia aquilo e pregava para o povo. E se nós somos seguidores desse profeta, os pregadores têm que agir da mesma maneira. Nós não podemos ser preguiçosos, temos que estudar essa palavra e trazer isto para o povo, porque a vitória nossa está nessa mensagem desse dia. Isto é o que vai preparar a noiva para o arrebatamento. É a palavra de Deus que sustenta o povo, que alimenta a igreja. Agora terminando. A Escritura está na parede, isso mesmo, e somos pesados na balança e achados em falta. Mas deixa eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja de Deus. Os juízos não tocarão ela. A bomba atômica não tocará. Não. Nós teremos desaparecido até esse tempo. Então, não sobrou nada a não ser julgamento. Quando a misericórdia foi rejeitada, quando a palavra foi rejeitada, então não sobra nada a não ser julgamento. Sim, por isso que para o mundo não há mais misericórdia mesmo, porque eles rejeitaram a misericórdia. Só há julgamento para eles. E aqui estamos no final da estrada, o sobrenatural está sendo efetuado, e estão rindo e caçoando disso. E por último, Deus tem vindo em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para operar através de sua igreja. E dizem que isto é espiritismo, ou o diabo. O que mais pode ser sobrado a não ser julgamento? E aqui está a Escritura na parede. Mas se isso está tão perto assim, qualquer mestre sabe que a igreja vai no rapto antes que a tribulação se estabeleça. De modo que, se isso está tão próximo, poderia começar antes do amanhã. E o rapto está mais próximo do que isso. Bendito seja o nome do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. A Escritura está escrita. E está escrita na Bíblia. E estamos vivendo para ver isto. Amém? Nós podemos dizer que nós vivemos para ver isto. Nós vimos a Escritura revelada e aberta para nós. Nós somos o povo privilegiado. Nós somos o povo que temos toda a ferramenta de Deus disponível em nossa mão. Vamos colocar isso em nossas vidas. Essa mensagem veio de um homem que não apenas pregou uma mensagem, mas viveu uma mensagem. Não era um homem que pregava um sermão, era um homem que vivia um sermão. Por isso que Deus nos ajude, nós pregadores, antes de tudo viver um sermão. Porque se não vivermos o sermão, não vai ter efeito para o povo. Mas que Deus nos ajude nós vivermos um sermão, para então pregar um sermão. Irmão, você que não prega, viva um sermão, porque é melhor viver um sermão do que pregar um sermão. Vamos nos pôr de pé nessa hora. Vamos orar ao nosso Deus, porque nós temos visto a Escritura revelada para nós. A Escritura que estava na Bíblia foi aberta para nós, e nós estamos nos regozijando, nos alimentando da palavra de Deus, revelada para mim e para você. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Escritura que foi revelada para nós, por um profeta que veio também, Pai, como Daniel veio no final da 7ª década, no final do cativeiro, quando o povo estava para voltar à sua possessão, à sua terra, ali veio um profeta. Pai, no final da era de Laodiceia, veio um profeta novamente para nos levar à nossa possessão plena, a palavra em plenitude para nós. Pai, abençoa cada um de nós, Senhor, teus filhos que vieram nessa noite para ouvir a tua palavra. Leva cada um a caminhar mais perto de ti. Não viemos à igreja apenas para passar o tempo. Viemos aqui para ver as nossas vidas, Senhor, para pedir perdão dos nossos erros, para pedir perdão da nossa incredulidade, para nos consagrar mais a Ti, para nos render a Teus pés, para deitar aos pés de Boaz. Essa é a hora em que nós devemos deitar aos pés de Cristo, o nosso Boaz, a palavra desse dia, para que então Ele coloque o Seu manto sobre nós e nos tome como esposa e nos leve a uma unidade
intimidade espiritual com Ele. Pai, ajuda cada um de nós, começando por mim, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Cada um de nós queremos caminhar mais perto de Ti, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus. Amém e amém. Vocês têm algum hino para cantar? Lembrando que na próxima sexta, reunião com todos os cooperadores, todos, como era feito antigamente, todos estão convocados para a próxima sexta, às 19h30.